Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso último vídeo da série de como fazer para instalar um serviço de Gateway e Firewall com o Ubuntu Linux Server 18.04 LTS. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma configuração de inicialização do serviço como realmente um serviço de rede do sistema. Ok? Para isso, nós vamos tirar lá do arquivo /etc/rc.local, nós vamos tirar a inicialização do serviço que nós fizemos com o script /etc/init.d/compartilhar, tá certo? Porque nós queremos utilizar realmente como um serviço de rede. Entretanto, vamos entender aqui um pouquinho como vai se dar, né? E aí a gente precisa entender sobre como é o boot, né? O processo de boot do Linux, ok? Então, o que nós temos? O usuário, ele liga o seu computador, tá certo? Ao ligar, tem um programinha na BIOS, né, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse programinha, que ele não se apaga, né, quando o computador desliga, ele vai realizar um POST, que é o autoteste ao ligar do computador, aqui de onde ele faz a verificação de memória, de processador, teclado, ou seja, do hardware. Não tendo nenhum problema aqui, ele vai chamar no setor de boot, né, no setor de boot ele vai buscar um gerenciador de boot, que é o software relacionado, né, e responsável pela carga do sistema operacional. Esse software de carga de boot, normalmente no Linux, antigamente era o Lilo, depois teve o Grub, e hoje o mais comum é o Grub 2. Então, que são gerenciadores de boot, né, comuns hoje, tá certo? Vale a pena entender como funciona o Grub 2, por exemplo, né, mais uma dica aí de estudo, que nele você pode organizar, por exemplo, dual boot, né, quando você quer instalar Linux e Windows junto, você pode aprender a mexer melhor com essa organização aqui no Grub. Tá? Então, depois que o gerenciador de boot começa a carregar, ele vai iniciar a carga do kernel do Linux, né? E aí, o primeiro processo era o init, hoje pode ser o systemd, né, que vai ser o processo 0, né, que vai iniciar no sistema, que vai carregar o sistema operacional, o kernel. E aí, a partir desse processo, ele vai gerenciar a carga dos demais processos, dos demais programas, de acordo com o nível de execução que vai ser iniciado o computador. Ok? O que é esse nível de execução? São níveis que vão dizer o que o computador vai habilitar ou não, né? O sistema operacional vai habilitar ou não. Por exemplo, o nível 1, o computador vai funcionar no modo usuário simples, ou seja, não é no modo multiusuário, e normalmente é um modo de administração, de recuperação do sistema, que a gente às vezes precisa acessar. Tá? Então, ele executa como root lá e apenas como um usuário. Ou um modo comum, por exemplo, pode ser o 3, que é um modo multiusuário, mas também somente em modo texto. Tá? Esse é menos comum, digamos assim, que a gente usa. Tá certo? E tem o mais comum, que é o modo 5, que é multiusuário, ou seja, completamente multiusuário e também tendo capacidades gráficas, né, que o sistema operacional fornece aos aplicativos. Ok? Então, Run Levels define quais serviços poderão estar ativos após o carregamento do sistema. Como é que a gente sabe o Run Level, né, o nível de execução que está sendo em execução no nosso computador? Utilizando o comando Run Level. Então, vamos ver isso aqui no nosso servidor. Então, Run Level. Então, ele está operando no nível de execução 5. E vamos fazer logo aquilo lá para tirar do RC local o comando que carrega o script, tá? Então era assim que estava iniciando, né?
start aqui. Era assim que estava iniciando, então vamos apagar essa linha toda. Ok? Vamos salvar. Então, no nosso rc.local não tem mais nada iniciando. Lembrando que o /etc/rc.local é onde eu coloco comandos que vão iniciar com boot. É mais ou menos o equivalente ao inicializar, né, lá no Windows. Tá certo? Ele só deve ser usado para poucas coisas mesmo, coisas mais simples. Tá certo? Para serviços de rede, o ideal é que nós façamos como nós vamos fazer agora. Ok? Então, o que é que isso significa, né? Tá rodando no nível de execução 5. Significa que quando for dado boot, o init, né, o systemd, eles vão carregar todos os scripts, né? Vão executar todos os scripts que estejam no diretório /etc/rc x, né? Onde esse x seria o nível de execução. No caso, rc5.d são os scripts que vão ser executados quando o computador inicializar no nível 5 de execução. Ok? Então aqui tem um exemplo do computador outro, né? E aí está aqui os scripts que vão ser executados inclusive em ordem alfabética aqui, tá certo? Então vamos ver lá como está no nosso servidor. Então no nosso servidor, o diretório rc5/etc/rc5-d tem esses scripts, tá certo? E vão ser executados nessa sequência. Veja como todos começam com S maiúsculo 01, o que vai valer é a sequência alfabética logo depois desse início, né? Então ele vai executar nessa sequência. E veja um detalhe aqui, ó. Todos esses scripts, né, na verdade eles são links simbólicos para scripts que estão lá em /etc/init.d. Então, os arquivos originais estão lá no /etc/init.d, que são scripts no formato daquele que nós criamos o compartilhar, com as funções start, stop e opcionalmente também restart. Tá? E esse S quer dizer justamente que está chamando, quando for executado esses scripts, vão ser chamados com a opção start. Tá? Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos ver aqui. O que nós vamos fazer é justamente criar um link simbólico, tá certo? Chamado S maiúsculo 21. 21 por quê? Porque nós queremos garantir que ele fique lá no final da fila da execução e com o nome do nosso script, exatamente o nome que nós colocamos. Esse link simbólico vai estar apontando justamente para /etc/init.d /compartilhar, que é o nosso script. Ok? Então vamos fazer lá. Então o que nós temos que fazer aqui é, vamos lá para o diretório. Tá? E aqui a gente cria sudo ln de link, comando que cria links do tipo simbólico nesse caso. Existe outros tipos de links que é interessante que você possa estudar. Fica a dica. /init.d /compartilhar. E aí nós queremos chamar aqui nesse diretório, ele vai se chamar esse arquivo, que é um arquivo do tipo link, S21, para garantir que ele fique lá no final, e o nome do script que tem lá. Ok? Se nós fizermos agora, dermos aqui um ln-s, -l, veja que nosso script está lá no último da fila, S21, S, como eu disse, que ele vai chamar como start, 21 para ficar lá no final da fila, que é o que a gente quer,
né? E apontando para o nosso arquivo lá que já existe, que nós já editamos no vídeo anterior, tá? Então, o que nós fazemos agora? Vamos dar um reboot. Ok? Então, depois desse sudo reboot, o que a gente espera é que o serviço esteja ativo. Ok. Bom, antes mesmo de dar um login aqui, vamos testar lá na nossa estação se o serviço foi iniciado. Então vamos pingar lá o 888, perfeito, funcionando, né? Vamos pingar pelo domínio, perfeito, né? Então o DNS está respondendo. Então veja que o serviço foi iniciado. Qual é a vantagem então? Tá certo? É porque agora realmente está como um serviço do sistema. Eu posso colocar, definir qual é o nível de execução que eu quero que inicie ou não o serviço de gateway, tá? E aqui também, após o login, eu posso iniciar e parar agora o serviço utilizando os próprios comandos do sistema, que já reconhece o compartilhar como realmente um serviço, tá? Então aqui eu posso dar o stop, ó. Ok? E start novamente, certo? Então é isso, simples, mas que fica realmente efetivo e dentro do que é colocado, digamos assim, como uma boa prática para execução de serviço de rede. Então veja, nós com essa prática nós vimos a importância dos arquivos de configuração no Linux, que são todo arquivos textos, né? Vimos, portanto, que conhecer bem um editor de texto, Nano, Vim, é fundamental para que você possa configurar o Linux nesse nível de configuração. Vimos como funciona melhor realmente um gateway, o firewall, como eles trabalham em comum, né, ao longo dessa série de vídeos. E essa base é uma base para que novas práticas que nós vamos ter, outros roteiros, de instalação de outros serviços de rede, tá certo? E também lhe dá uma base para poder você estudar roteiros que estejam em outros vídeos, em outros livros, né, na internet, em blogs, tá certo? Com um conhecimento mais aprofundado realmente de como funciona o Linux na configuração, como a gente diz, na unha, né? Lá, realmente junto ao sistema. Porque hoje você tem esses serviços que podem ser configurados a partir de interfaces gráficas ou web, né? Mas entender melhor como isso funciona realmente na prática vai lhe dar uma abertura maior para entender outros ambientes que são mais fáceis de configurar. Entender o que é as interfaces de LAN, as interfaces de WAN, né? Configuração DHCP, configuração estática. Então, tudo isso nós vimos ao longo desses 8 vídeos, que eu espero que realmente sirva de uma boa base de estudo, de aprofundamento para vocês, tá? E aí, contribuições, né? Dicas, indicação de erros que possa ter aqui nos vídeos, nas informações, outras formas de fazer, né? Ou então dúvidas, por favor, coloquem nos comentários que a gente vai interagindo a partir daí, ok? Então, bons estudos, boas práticas e saúde.